Bom dia, estamos aqui para um Dirija a Sua Carreira, aproveitando esse tempo produtivo para fazer isso com eficácia nessa manhã maravilhosa, porque eu sei que a sua carreira é importante e você já deve ter descoberto que a gestão da sua carreira está longe de ficar nas mãos da empresa onde você se encontra ou mesmo de um projeto, se de repente você é um profissional autônomo e trabalha com alguém ou tem parceria ou sociedade com alguém. A gestão da sua carreira só pode estar nas suas mãos. E eu vou responder hoje a uma pergunta e quero lembrar que você pode também enviar a sua questão, a sua pergunta ou o seu conflito em relação à sua carreira, de como dirigir melhor a questão. E para isso você tem aqui o canal do YouTube, basta se inscrever, dizer para nós como você está vendo Dirija a Sua Carreira e qual é a sua pergunta, a sua questão, a sua reflexão, o seu dilema. E a pergunta que eu recebi é a seguinte: muito se fala em feedback, mas pouco se pratica. Essa pergunta vem de uma gerente, ela tem 27 anos, da área de produtos, do varejo, e ela diz o seguinte: o tempo todo é colocado que o feedback é importante, é significativo, mas pouco praticamos. E eu particularmente me sinto muito desconfortável quando eu tenho que dar um feedback para um colaborador ou para um par, ou até mesmo para o meu diretor. E um outro ponto que ela coloca, que eu acho bastante precioso, e isso é muito comum de ouvir quando estamos desenvolvendo, por exemplo, o tema feedback, o tema comunicação, ou mesmo uma determinada ou algum grupo de competências que estão alinhadas a essa habilidade, que é uma habilidade esperada de um gestor, mas é uma habilidade esperada de todo qualquer profissional. Quando estamos falando, por exemplo, num programa de trainees ou de estagiários ou de um jovem talento, é fundamental que ele saiba fazer isso, porque é importante. E ela coloca uma outra coisa que eu quero aqui utilizar, porque é rico. Ela diz o seguinte: eu me sinto desconfortável porque o que eu vou dar de feedback para o outro, na minha percepção, é óbvio. Eu compreendo pouco porque que a pessoa faz o que faz. Se é tão óbvio, se é uma diretriz ou uma regra ou um procedimento da empresa. Bom, bem-vinda ao mundo corporativo, ao mundo humano. Aquilo que é óbvio para mim ou para você ou para o meu par ou para o meu gestor pode ser pouco óbvio para uma outra pessoa. Ou que é óbvio para o meu colaborador, às vezes pode ser pouco óbvio para mim. Então, para isso que a gente tem essa ferramenta poderosíssima chamada feedback, que também, às vezes, é usado só para entregar uma informação improdutiva. Eu sei que você já deve ter ouvido falar da estratégia, e eu agora soltei minhas mãos porque eu estou parada aqui, da estratégia do sanduíche. Primeiro você fala uma coisa legal, depois você fala uma coisa pouco legal, e aí você fala uma coisa legal para fechar, ou você fala uma coisa legal e depois uma outra que é pouco legal. Então vamos desmistificar tudo isso. Quando eu vou dar um feedback, primeiro ponto, você pode anotar aí, se você estiver dirigindo como eu, você pode guardar e quando chegar no escritório, anotar para lembrar disso, testar e me contar como é que isso se efetiva no seu dia a dia. Primeira coisa, para dar um feedback, gente, é importante ter clareza do objetivo. Então, para que eu vou dar um feedback para o meu colaborador? Qual é o meu objetivo? Para que eu vou dar um feedback para o meu gestor? Então, de repente, eu fui para uma reunião e percebi que eu disse alguma coisa, o meu gestor fala outra e estamos pouco alinhados. Cabe um feedback? Lógico que cabe, fundamental. Estou com um par, estamos diante de um fornecedor, de repente temos um ponto de vista diferente e fica conflitante. Ou a pessoa age de uma maneira que compromete a minha colocação, a minha apresentação. Cabe um feedback? Sim. Conto com um colaborador. Estabeleci uma meta ou uma determinada atividade. Ela deixou de ser entregue no prazo ou foi entregue de uma forma pouco produtiva. Cabe um feedback? Muito. Meu gestor fez algo magnífico que me surpreendeu.
ou agiu de uma maneira extremamente parceira sem que antes tivéssemos feito um combinado. Cabe um feedback produtivo? Lógico que cabe. Estou com um par, ele faz algo que me surpreende, ou ele me envolve em algo que eu nem imaginava, ou de repente se estabelece ali uma aliança que foi pouco preparada. Cabe um feedback? Sim. Colaborador me surpreendeu, fez algo além daquilo que era esperado, pediu uma atividade e ele me entregou dados a mais. Cabe um feedback? Óbvio que cabe um feedback. Aí eu vou usar a palavra óbvio. É interessante ser dado um feedback. Então, feedback é uma ferramenta útil para a gestão de pessoas, para a gestão de conflitos, para alinhamento, para fortalecimento de parcerias. Feedback pode ser usado de várias maneiras. Então, quando você me faz a colocação, que muitos falam de feedback, talvez o feedback fique muito focado numa avaliação de desempenho, numa avaliação que está amarrada a um bônus. E a gente esquece que é uma ferramenta para o dia a dia, que ela pode ter sim um momento marcado, que normalmente acontece dentro das avaliações semestrais ou anuais, mas ele é um recurso útil no nosso dia a dia. A todo momento podemos usar o feedback. Agora, muito se fala, como você disse, e pouco se pratica. Qual a razão disso? Primeiro é esquecer o objetivo. Por isso que eu estou dizendo que esse é o primeiro ponto. Saiba antes de sair dando feedback exatamente para que você vai dar o feedback. Qual é o seu objetivo? Segundo ponto valiosíssimo quando você vai dar feedback. Essa história de dar feedback, você está se saindo muito bem. Está tudo no gerúndio, a gente não sabe especificamente o que está acontecendo. Feedback de qualidade é feedback pontual. Então, se você quer dar um feedback tanto produtivo como um feedback de um ponto a ser melhorado, por favor, especifique. Naquele momento em que você disse isso ou fez isso, aquela sua postura foi extremamente adequada. Por quê? Porque você agregou valor nesse aspecto, naquele outro. A sua postura naquele momento em que você entrou na sala e interrompeu uma negociação sem se dar conta das evidências que estavam presentes, a sua atitude foi extremamente limitante. Então, a minha sugestão, porque feedback, terceiro ponto importante, para que você tenha realmente uma mudança ou que agregue valor, porque lógico que a mudança depende da pessoa que está recebendo feedback. Agora, quanto mais subsídios você fornecer, melhor. É importante que, além de dizer especificamente o que aconteceu, é importante dizer aquilo que seria interessante acontecer quando for um feedback limitante. Quando um feedback é produtivo, você vai dizer que aquilo que aconteceu pode ser usado mais vezes. E você pode, inclusive, dar algumas sugestões de onde a pessoa pode usar isso. Então, é muito importante também um preparo de quem vai dar feedback. É importante que eu saiba o objetivo, é importante que eu seja específica, é importante que eu dê uma sugestão e que eu abra espaço para que a pessoa, depois de tudo isso, me diga o que ela acha, me diga realmente se ela está disposta a fazer uma reflexão e uma mudança. E que eu estou disponível para toda e qualquer conversa sobre aquele aspecto. Então fica aí a minha informação nesse Dirija a Sua Carreira, a minha dica para que você utilize, você que é uma gestora de projetos, então penso que é muito útil, mas para todo e qualquer profissional também. E eu estou aqui disponível para que a gente possa agregar valor à sua carreira e que eu também possa me desenvolver com as suas questões. Um abraço grande e até o nosso próximo Dirija a Sua Carreira.